que sair mais forte, de cabeça erguida e preparado para a próxima que vai vir, viu? Porque daqui para frente, né, a gente tem que estar preparado para enfrentar o que tiver que vir, virá e não tardará. Mas sabemos que o justo viverá da terra. Salve a igreja com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Desde já eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Do versículo 1 ao 8. E fala sobre a ressurreição de Jesus. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para e ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não estás aqui. Este é o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo eles apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam e ninguém, porque temiam. Irmãos, eu quero frisar aqui no versículo 7. Pois essa é a mensagem, este é o raciocínio desta noite que eu queria compartilhar com os irmãos. No versículo 7 diz assim: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. O que me chama a atenção aqui é que ele diz: mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro. Ele separa Pedro. Ele poderia dizer: ide e avisai aos discípulos. Pedro não era um discípulo. Pois é aqui que eu quero parar, em Pedro. Eu quero tirar Pedro aqui para mostrar a inconstância de nós seres humanos, a nossa instabilidade diante da presença de Deus. Quando nós já chegamos a Deus, quando nós conhecemos a Deus, principalmente no primeiro amor, principalmente quando somos novos convertidos, chegamos com todo o gás, com toda a vontade, com toda a seriedade, mas não sabemos o que nos espera pela frente, não sabemos quais são os obstáculos. E a história de Pedro vai contar ali já no Evangelho de Lucas. De Lucas vai falar que Jesus chama Pedro, que Jesus está falando à multidão e vê Pedro ali, ele vindo, que tinha pescado a noite toda e estava arrumando as redes, ele e seu irmão André. E Jesus olha para ele e pede para ele encostar, e ao mesmo tempo Jesus pede para ele se afastar, e ele começa a falar à multidão. E ele termina de falar à multidão, e Pedro fica maravilhado com aquele discurso. E logo em seguida Jesus diz para ele: Pedro, lança as redes ao mar. E Pedro, conhecendo, era um pescador profissional, ele fala para o mestre: Senhor, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Mas aí neste momento ele coloca já sua fé em prática, uma vírgula aí, ele: mas sobre o comando eu vou lançar a rede. E ele começa a ver ali já o primeiro milagre. Ele já começa a experimentar o poder de Deus, ele começa ali já a experimentar as maravilhas de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele fala: vinde a mim
e disse: mas eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele influenciado pelo Pai, ele tinha a revelação de quem estava diante dele. Ele tinha a revelação. Pedro, ele toma a frente. Pedro, ele tem essa característica que muitas das vezes nós estamos na presença de Deus, nós tomamos essa característica de estarmos tomando atitude com coragem. E ele tem essa revelação de Deus. E Jesus para ele: não foi carne nem foi sangue que te revelaste, mas sim meu Pai que está no céu que te revelaste. Ou seja, estava sendo influenciado pelo Espírito Santo ali, a revelação de quem era Jesus. Só que 5 minutos depois, o mesmo Pedro, quando Jesus começa a falar que ele iria a Jerusalém e deveria sofrer, deveria morrer, ele fala para Jesus: Senhor, tem compaixão de ti. E Jesus repreende imediatamente Satanás da vida dele, porque Satanás, 5 minutos depois, estava influenciando a vida dele para querer parar o projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus na vida de Jesus? Foi para que viesse essa terra e morresse por mim e por você. E o diabo jamais ia querer. E naquele momento ele influencia Pedro. E mais à frente temos outro exemplo. Isso conta em Mateus, logo à frente, no capítulo 16, no versículo 13. Ou melhor, em Mateus 14, versículo 28. Mateus 14, 28, eu acabei até confundindo aqui, 16 e 13. Que vai falar quando Pedro anda sobre as águas. Que vai falar do momento qual Jesus ele faz a multiplicação dos pães e a multidão começa a aglomerar. E Jesus fala para os discípulos: vão com um barco e eu vou ficar aqui e encontrarei vocês lá na frente. Mas a palavra de Deus vai dizer que eles foram acometidos de uma grande tempestade, ventos, e eles ficaram temorosos. E de repente eles veem um homem andando sobre as águas, e eles ficam assustados, pensando que era um fantasma. Mas Jesus se acalma: sou eu. E Pedro, mais uma vez, quem fica de prontidão? Pedro. Pedro, se é o Senhor, diga que eu vá até ti sobre as águas. E Jesus para ele: vem, Pedro. E Pedro vai, Pedro anda sobre as águas. A palavra de Deus vai dizer que Pedro ele anda sobre as águas. Só que durante ele está andando, ele começa a ver o vento, a tempestade se atemporiza. Isso simboliza o quê? As nossas vidas. Que quando nós chegamos a Jesus, nós começamos a andar pela fé, mas vai vir as lutas, perseguições, vai vir o vento, e de repente acabamos afundando, acabamos olhando para trás, acabamos olhando para a dificuldade, acabamos pensando: poxa, eu deveria ter ficado dentro do barco. E ele começa a afundar, e Jesus pega ele mais uma vez pelo braço, coloca dentro do barco, como Jesus faz por nós. Porque ele não nos abandona, mesmo sabendo que somos homens de pequena fé, muitas das vezes. Glórias a Deus. E mais à frente, Pedro, na sua biografia, ele vai mostrar momentos. Jesus vai narrar na sua palavra aqui, a palavra de Deus, momentos qual Jesus está ali no Getsemane e pede para Pedro e alguns discípulos estarem vigilantes. E quando Jesus olha, eles estão dormindo. Mais uma vez Pedro diz estar com Jesus, e mais uma vez Jesus olha para Pedro e vê Pedro dormindo. Mais à frente, Pedro vai dizer, Jesus começa a dar a instrução dele ali no Evangelho de João, no capítulo 13, ou seja, as últimas instruções aos discípulos. E Jesus mais uma vez começa a dizer que ele deveria padecer, que ele morreria, ou melhor dizendo, que ele iria para um lugar e naquele momento os discípulos não poderiam ir. Ou seja, estava simbolizando a morte dele, e eles naquele momento, na sua capacidade, eles não poderiam ir. E Pedro mais uma vez ele diz para Jesus: Senhor, irei contigo até se possível para a morte. Pedro mais uma vez ele se precipita. Pedro mais uma vez ele fala aquilo impulsionado, às vezes pela sua emoção, pela sua falta de conhecimento, pois ainda ele não estava revestido do Espírito Santo de Deus, que é mais lá na frente do Pentecoste. Aí Jesus olha para ele: Pedro, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes.
João, capítulo 18, 17, fala que alguém vê ele e fala: tu não é um que estava com o discípulo? Ele: não, eu não. Mais uma vez vem outro e fala: não era você que estava com os discípulos? Ele: não foi eu não. E pela terceira vez chega alguém e fala: eu vi você lá, eu já vi você com eles, comendo com eles, estando com eles. Não, de maneira nenhuma. Ele já fala na terceira vez mais víscero. Ou seja, ele nega Jesus. Ele nega Jesus, aquele Pedro que declarara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele Pedro que foi capaz de arrancar a orelha do mal, um Pedro disposto. Em certo momento ele se encontra acuado, com medo, ele nega Jesus 3 vezes, Jesus é preso, Jesus é crucificado. Pedro não aparece no sexta, Pedro não aparece no sábado, Pedro não aparece no domingo. Mas como diz aqui na palavra, que aquelas mulheres elas foram até o sepulcro. Quando ela chega no sepulcro, ela encontra aquele varão, dizendo que Jesus já não estava mais ali, que já tinha ressuscitado. E olha o que Jesus manda, aquele varão manda a mensagem. No versículo 7, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Olha de quem ele lembra, ele destaca Pedro. Poxa, Pedro negou ele. Então o que a gente vemos aqui? A gente vemos o amor de Deus. Ainda que a gente somos inconstantes, ora estamos do jeito, ora nós chegamos aqui enchendo de fé, dando aleluia, glória a Deus, vai ter dia que a gente vai chegar cabisbaixo, com alguns problemas, com alguma dificuldade. E às vezes de alguma maneira até negaremos uma adoração, não de forma espontânea, mas pelo vento, pela dificuldade, pelo momento, pela perseguição. E você imagina se Jesus ele fosse julgar isso de uma maneira o qual às vezes nós pensamos que deveria ser julgado, mas não, Jesus trata ele aqui de uma forma especial. Jesus trata ele aqui de uma forma especial. No Evangelho de João, no Evangelho de João, no capítulo 21, como disse aqui em Marcos, que Jesus pediu para que eles fossem para onde? Para a Galileia. E Jesus apareceria para eles. João, no capítulo 21, eles estavam ali no mar de Tiberíades. Glórias a Deus. João 21. João capítulo 21. Glórias a Deus. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e filho de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Ou seja, a palavra vai dizer aqui: e cedo de amanhã, e disse que Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Ou seja, eles estavam esperando Jesus. Jesus já tinha ressuscitado. Você imagina a cabeça de Pedro imaginando: poxa, neguei Jesus. Eu neguei Jesus, eu não estive lá na sexta, eu não estive lá no sábado, eu não estive lá no domingo. A única hora que ele foi quando Maria Madalena avisou para ele que não estava mais no sepulcro. Ele foi lá conferir e ele observou que o lenço que estava na cabeça de Jesus não estava lá, só estava o lenço. Naquele momento ele viu que Jesus tinha ressuscitado. E aqui, nessa passagem aqui em João 21, vai falar que eles estavam pescando. E a algum momento eles estavam esperando ali, e eles falaram: vamos pescar. Porque às vezes achamos que as promessas de Deus não vai chegar. Porque às vezes achamos que as promessas de Deus vão chegar no momento que nós achamos que ela tem que chegar. Que nós achamos que ela tem que chegar. Mas Jesus ele vai aparecer no momento certo. O que devemos acreditar é que Jesus está conosco. É que Jesus jamais, de maneira nenhuma, ele vai nos abandonar. E Jesus ele aparece ali. Eles vão pescar. E Jesus aparece naquela praia e grita para eles: homens,
E no momento que eles jogam, começam a vir peixes muito grandes, e eles ficam sem entender o que está acontecendo. Naquele momento, acredito que João e Pedro começam um a olhar para o outro. O que está acontecendo, ele começa a se arremeter há 3 anos atrás, lá quando Jesus chamou ele para serem pescadores de almas. A partir daí ele ia começar a entender. E naquele momento Pedro se cinge, ele atravessa e ele vem até Jesus. O barco já tinha pescado, a palavra de Deus vai dizer que eles tinham pegado 153 peixes. Eu não sei por que a Bíblia relata até o número desses peixes. Mas o que é interessante é que Pedro ele reconhece, ele fala: é o meu mestre. É o meu mestre que está ali. É o meu mestre. Ele veio até mim. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Da mesma maneira que ele está até hoje, vivo nas nossas vidas. E ele vai e ele encontra ali Jesus no mar, na areia, já com a brasa acesa, com o peixe, pão. E os discípulos olhando, viam, eles entendiam que era Jesus, mas não falavam nada. Aí de repente Jesus chama quem para sentar do lado? Pedro. Chama Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus pergunta mais uma vez para ele: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro, a palavra de Deus vai dizer que Pedro se entristeceu. Porque Pedro ele vai compreender que o amor que Jesus está perguntando para ele é um amor ao ponto de dar a sua vida, é um amor ao ponto de renunciar a tudo por Cristo, pelo Evangelho, pela palavra de Deus. É um amor ao ponto de fazer aquilo que o Senhor Jesus disse: amar o próximo como a ti mesmo, dar as nossas vidas pelo próximo, dar as nossas vidas pelo reino de Deus. Era este amor que Jesus estava perguntando para Pedro, e Pedro teve essa consciência: Senhor, tu sabes, Senhor. E todo momento que Pedro perguntava, e Jesus perguntava para Pedro se ele amava, ele falava que amou na primeira vez, e toda vez Jesus falava: apacenta as minhas ovelhas. E aqui, irmãos, para finalizar esta mensagem, é para que nós entendamos que, por mais que a gente oscile, por mais que a gente, em algum momento, a gente tropece, em algum momento a gente passamos por dificuldades, por conflitos internos, por algum momento que a nossa fé seja abalada, porque esse mesmo Jesus ele aparece para um dos seus discípulos. Ele tinha aparecido para 11 e 11 falou para Tomé, e ele faz questão, depois de 8 dias, aparecer novamente. Vem, Tomé. Sabe por quê? Porque ele conhece a minha fé, ele conhece a tua fé. Ele sabe do que? Ele sabe da nossa capacidade de crer. Ele sabe até onde nós somos capazes de andar. Ele sabe de cada um. Ele sabe que tem uns que vai poder caminhar 1 milha, ele sabe que tem 2, outros que vão caminhar 2, 3, 4, 5 milhas. Ele sabe a capacidade de cada um. É quando ele vai falar do centurião, homem, né? Fala que nem todo Israel viveu aquela fé, uma fé sobrenatural. Você imagina se a gente tivesse essa fé do centurião? Mas nessa noite o Senhor Jesus, ele fala a todos nós que está conosco. Mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com os nossos deslizes, ele está pronto. Porque quando ele viu tudo isso, a palavra de Deus vai dizer que após o Pentecostes, quando ele tem o revestimento do Espírito Santo, e ele tem todo o entendimento que realmente quem era Jesus, só após a ressurreição, só após tudo isso, no amadurecimento, ele vai entender os propósitos de Deus, ele vai entender o que é o reino dos céus, ele vai entender o porquê Jesus disse para ele: hoje vós tornareis pescadores de almas. E às vezes, irmãos, eu vejo uma igreja, em geral, mundial, vamos dizer assim, a grande dificuldade nós entendemos qual é o grande objetivo qual Jesus nos chamou. Para ajudarmos uns aos outros, para sermos proclamadores do Evangelho, para anunciarmos as boas novas de salvação, para sermos instrumentos na mão dele em todo momento oportuno.
sobre o que aconteceria com Pedro. Quando ele era pequeno, exigiam ele, mas quando ele fosse grande, estava dizendo da maneira que ele ia ser morto. Pedro, ele foi morto crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque Pedro, ele já estava com entendimento, ele sabia o privilégio de ser um mártir pelo reino de Deus. Paulo estava dizendo também, aqui vai dizer também nessas cartas também, que se alegrava em ser participante das aflições de Cristo. E é isso que devemos entender, o projeto de igreja. Entendemos para que estamos aqui. Estamos aqui para adorar, sim. Estamos aqui para louvar, sim. Estamos aqui para ouvir a palavra, para nos investir de poder, para nos enchermos do Espírito Santo, para nos capacitarmos, para sairmos lá fora, para sermos a diferença, para a glória de Deus. Então que esta palavra venha surtir efeito na vida de cada irmão, e assim uma grande oportunidade de nós de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Vamos ver a leitura do seu pé? Glória a Deus. Sara, você canta, minha filha? Canta, não, você agora, né? Cantar quem canta é o mundo. Nós, igreja, adoramos o Senhor. Irmã Sara vai estar louvando o Senhor Jesus com muita alegria nessa noite. Nós vamos estar também, meus irmãos, devolvendo, louvando a Deus com nossos dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor Jesus, né? Então nós vamos estar nesse momento devolvendo o dízimo à casa do tesouro e ofertando na obra de Deus, sabendo que tudo que nós temos, quem deu foi Deus, e daquilo que Ele nos dá, nós vamos também estar abençoando a obra de Deus, e vamos estar por obediência e gratidão, né, devolvendo aquilo que pertence a Deus. Todo dízimo, ele pertence a